Vamos dar continuidade à nossa aula de legislação profissional. Nós iremos falar nesse slide, nessa aula, sobre os direitos e deveres do paciente, tá? E os direitos dos profissionais de enfermagem. Falaremos aqui dos direitos dos profissionais de enfermagem. São o seguinte: recusar-se a exercer atividades que não sejam da sua competência é um direito do profissional, ele recusar alguma atividade que não seja da sua competência, tá bom? Ser informado sobre o diagnóstico médico, recorrer ao Corém, participar de movimentos reivindicatórios, ele pode, sim, é um direito do profissional de enfermagem, participar desses movimentos. Estamos atualmente tendo alguns movimentos sobre reivindicação do piso salarial de enfermagem. Isso é um direito, tá bom? Suspender atividades na falta de condições mínimas para o exercício, mas garantir continuidade da assistência, isso quando ocorrer urgência e emergência, tá bom? Receber salários ou honorários, participar de entidades de classe, atuar-se, apoiar iniciativas de interesses da classe. Esses são os direitos do profissional de enfermagem. Mas na frente nós falaremos um pouquinho mais desse direito, tá bom? Agora falaremos do direito do paciente. Ah, professora, o paciente tem direito? Sim, tem direito. A Associação Médica Mundial aprovou uma carta em 1904 sobre os direitos do paciente. Desde aí, então, o paciente ele tem alguns direitos que nós iremos ver nesse slide. Direito do paciente. O profissional da saúde deve dar ao paciente um atendimento humano, atencioso, respeitoso, tá bom? O profissional tem que respeitar esse paciente, tem que ser atencioso com esse paciente. O paciente deve ser identificado por seu nome e sobrenome, ou seja, o paciente não deve ser indicado com aquela patologia, ou seja, com aquela doença. Ah, o paciente é aquele com CA. Não, você procura o prontuário do paciente, começa a ver o nome dele e diga, aquele paciente fulano de tal, tá bom? Não vamos identificar o paciente com a patologia. Isso é um direito do paciente. O paciente tem direito a receber, tão logo chegue ao consultório ou instituição de saúde, um atendimento imediato, capaz de assegurar-se conforme o bem-estar. Esses são os direitos. Ele tem que ter um atendimento imediato. O profissional da saúde deve portar crachá com o nome completo, cargo ou função. Ou seja, se eu estou trabalhando, eu tenho que, no meu jaleco, eu tenho que ter o meu nome e o meu cargo. Se é técnico de enfermagem, se é enfermeiro, tem que ter a sua função. Para o paciente já saber que o profissional tal, ele vai saber qual é o seu nome, tá bom? Então, é um direito do paciente saber o seu nome e sua função. A pessoa tem direito a marcar suas consultas com antecedência e o tempo de espera, 30 minutos. 30 minutos é um direito do paciente, tá bom? Receber uma consulta e tem que ultrapassar mais ou menos umas 30 minutos. O material utilizado em qualquer procedimento deve ser descartável ou rigorosamente esterilizado. Se eu vou fazer um procedimento no paciente, se é descartável e se chegou outro paciente, eu não vou reutilizar essa seringa com essa agulha que eu administrei o medicamento nesse outro paciente, eu quero administrar nesse seguinte. Não pode, tá bom?
Se é descartável, vamos descartar. Dele ir no hospital ou na UBS falar se não vai comparecer para a consulta, tá bom? Conhecer e acatar regulamentos do serviço de saúde. O serviço de saúde oferece isso. Ele tem que acatar esses regulamentos do serviço de saúde. Não tem que fazer barraco. Se a UBS fornece só isso, esse paciente tem que acatar, tá bom? Ser franco e honesto sobre a saúde, medicamento e tratamentos atuais. Ou seja, o paciente, é um dever do paciente ele ser honesto, falar, eu tenho uma doença tal, eu tomo medicamento tal, tá bom? Não tem que falar coisas que ele não tem, tá bom? Isso é um dever dele falar honestamente. Solicitar explicações adicionais sobre a sua saúde que não tenha compreendido, tá bom? Cooperar honestamente com o tratamento concordado. Se ele está fazendo um tratamento, ele tem que fazer honestamente esse tratamento, tá bom? Para que venha a recuperação, é um dever dele. Respeitar a privacidade de outros pacientes e manter secreto de fatos que venha a saber. Ou seja, se está no hospital, tem outros pacientes, né? E esse paciente tem que respeitar o outro que está na mesma enfermaria, tá? Demonstrar consideração para com os outros, ou seja, barulho, luzes, fumo e etc. Se esse paciente está na enfermaria, e tem outros que estão também no mesmo local, na mesma enfermaria, ele não tem que ficar falando alto. Se a luz está incomodando o outro, vamos respeitar, vamos entrar em consenso, tá bom? Informar a autoridade competente em caso de alguma queixa, tá? Isso é um dever dele. E essa foi a nossa aula. Muito obrigada.